Deus Pai provou, porque sendo nós ainda pecadores, o sangue de Jesus manchou a cruz. Vem ouvir do amor que Deus Pai provou, porque sendo nós ainda pecadores, o sangue de Jesus manchou a cruz. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. E quem nada mereceu, toda a graça recebeu, porque simplesmente Deus nos quis amar. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. E quem nada mereceu, toda a graça recebeu, porque simplesmente Deus nos quis amar. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. E quem nada mereceu, toda a graça recebeu, porque simplesmente Deus nos quis amar. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor.
Bom dia, meus irmãos. A Deus, somente a Deus, honra, louvor e glória. Vamos ficar em pé, vamos nos apresentar para o culto. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos nós para adorar o nome do Senhor comunitariamente, como uma família em Cristo. Pai, te bendizemos por esse dia. Louvamos o teu nome pela bênção de estarmos reunidos aqui, a fim de te prestar culto. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Todas as coisas foram criadas por ti e para ti, Senhor. Reconhecemos isso e somos gratos porque o Senhor, por sua misericórdia, nos trouxe para si, nos habilitando a prestar um culto vivo e verdadeiro. Aquieta o nosso coração, não permita que nenhuma circunstância roube de nós a alegria de te adorar em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados com os quais temos te ofendido e ajuda-nos a glorificar o teu nome na manhã de hoje. O Senhor conhece a vida de cada uma das pessoas que aqui está e a nossa oração é que saiamos daqui encorajados a continuar vivendo para a glória daquele que nos amou e por nós quis morrer. Que em tudo Jesus Cristo seja exaltado na manhã desse dia. Oramos em nome dele mesmo. Amém. Vamos ler o Salmo 34, os 3 primeiros versos é um convite ao louvor. E em seguida nós vamos cantar algumas canções. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Vamos juntos? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorificar no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Vamos cantar algumas canções. Cumprimenta a pessoa que está ao seu lado. Vamos, como diz o salmista, engrandecer o Senhor comigo. Todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Vamos adorar o Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande
todo nome é o teu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Não há outro como tu, soberano E fiel. não há outro Como tu reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano E fiel. Não há outro como tu reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o alfa. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Alfa e ômega, Início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu
Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, da sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abra os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti, Senhor. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas.
Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for ou o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor sempre paciente, tu és fiel, grande é o seu coração. Tua bondade me leva a cantar 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Senhor, é isso que nós queremos fazer todos os dias de nossas vidas. Olhar para Ti e Te adorar. Reconhecer a Sua grandeza sobre cada um de nós, sobre nossas vidas. Aceite o nosso louvor. Abençoe cada família aqui representada nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode tomar assento. Meus irmãos, logo mais às 17 horas vai acontecer o encontro mensal das mulheres cristãs em missão. As irmãs que fazem parte desse ministério estão convidadas a participar, a estar aqui às 17 horas. Nós vamos receber um casal, as informações estão aí no nosso boletim informativo. Eles vão trazer uma palestra, aqueles que aqui estiverem às 17 horas. Então fica aí o nosso convite. Eu queria dizer ainda aos irmãos que nós vamos, pela graça de Deus, promover batismos no futuro próximo. Nós temos alguns nomes com os quais estamos trabalhando. Então, se o irmão, a irmã já professa sua fé em Jesus Cristo, mas ainda não foi batizado,
batizada, podem nos procurar, nós queremos encorajá-los. O batismo é a ordenança de Cristo, é o rito de iniciação na fé cristã e marca seu ingresso na vida comunitária da igreja. Então, nosso encorajamento, peço aos irmãos que orem por isso, a fim de que Deus nos dê a alegria de ver mais pessoas descendo as águas e assim dando seu testemunho de fé em Jesus Cristo. Nós oramos aqui na quarta-feira passada por algumas pessoas que estão enfermas. Nem todos os nomes estão aqui, mas pelo menos alguns deles no nosso boletim informativo, de modo que eu quero pedir aos irmãos que levem para casa e durante a semana orem pelas pessoas, irmãos nossos, pessoas relacionadas à vida da igreja. A Bíblia nos encoraja a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. E há famílias que estão vivendo dias difíceis. Eu citei alguns nomes aqui, não é? Em particular, peço aos irmãos que orem pela Doraci Dantas. A irmã Doraci está internada na Casa de Saúde Pinheiro Machado, ali em frente ao Palácio da Guanabara. Eu a visitei essa semana. Ela estava no CTI e agora já está no quarto. Ela chegou a ter alta e voltou para o hospital. Vamos seguir orando por ela. Também pelo seu José Aleudo, que é o esposo da irmã Maria Helena. Nós também a visitamos essa semana, visitamos essa família. Temos mais pessoas aqui, a dona Antônia, que é a mãe do diácono Ildério, o seu Evaristo, a irmã Lúcia Franco, não tem vindo à igreja, com dificuldade, a irmã Diva, o Manuel, que é esposo da Nathalie Xavier, não é? Vamos orar por ele também. E ainda há pouco eu soube, pela irmã Márcia, que o seu irmão não está muito bem, o Marcos Vanderlei, é irmão da Márcia, membro de nossa igreja. Então, são alguns nomes pelos quais nós devemos orar e nós vamos fazer isso, pedindo a Deus que favoreça esses irmãos. Antes de orar por essas famílias, por essas pessoas, quero ainda dizer aos irmãos que nossa obra está avançando. Aquele vazamento que tinha aqui já foi resolvido, então foi feito um trabalho de impermeabilização na laje, onde estão as máquinas de ar-condicionado. Tivemos também que remover todo o granito da escada de acesso ao terceiro andar, para fazer todo um trabalho de restauração, impermeabilização, e essa semana já vamos instalar o granito novo, que deve chegar na terça-feira, para então dar sequência e aí efetivamente começar a reforma nas salas das crianças. Então, nosso desejo, nossa oração, nossa expectativa em Deus é que até o final do ano a gente consiga vencer todas as etapas. Então, fica aqui nossa palavra de encorajamento à igreja, para que participe, contribua, se envolva, tenhamos todos a alegria de ver essa estrutura sendo revitalizada, para que sigamos em frente, recebendo as famílias e cumprindo a nossa missão, que não é construir prédios. O prédio é apenas a estrutura. Nossa missão é ganhar pessoas para Cristo, discipulá-las, torná-las maduras em Cristo, para que elas também sejam instrumentos para que outros sejam alcançados pela graça salvadora. Nós vamos orar então, pedindo a Deus que nos abençoe nessas necessidades. Há outras informações, estão aí no boletim. Peço ainda que orem pelo encontro de casais. Estamos encorajados, no final de outubro, e o número está crescendo. Se você está aqui, está indeciso, venha conosco. O último final de semana de outubro, lá em Nova Friburgo, vai ser uma bênção para a nossa igreja, para as famílias. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Pastor Jonas vai fazer essa oração, então, em favor dos irmãos enfermos e também pelo encontro de casais. Oremos. Senhor, estamos em Tua casa de oração. Depois de estudarmos a Tua bendita palavra através do profeta Ezequiel, estamos impactados, porque ao final entendemos que Jesus Cristo é o Rei da Glória, e sobre Ele, ó Deus, Tu lançaste o Teu juízo, para que em Cristo Jesus tivéssemos paz contigo. Te bendizemos, ó Deus, por tão grande salvação. Amém. E através de Jesus Cristo oramos, Senhor, por aqueles que compõem a Tua igreja, são Teus servos, mas estão impossibilitados de estar em um culto devido à enfermidade, também, ó Deus, hospitalizado, como o pastor mencionou. Também oramos por parentes e amigos de nossos irmãos, para que, assistidos pela Tua graça, Senhor, venham também ter recuperação da sua saúde. Amém. Ó Senhor, nós oramos pelos projetos da Igreja Batista do Jardim Botânico. Sobretudo lembramos, Senhor, do planejamento do encontro de casais. Que estejamos ali, ó Deus, prontos a aprender,
prontos a ser edificados, prontos, ó Deus, a amadurecer a nossa convivência de uns com os outros. Queremos fazer tudo isto, ó Deus, para a glória do teu bendito nome. E através de Jesus Cristo oramos. Amém. Ainda em pé, irmãos, por alguns instantes, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o texto está impresso na liturgia, faremos a leitura alternada, é uma palavra que Paulo traz de encorajamento, de consolo, de conforto àquela igreja. É um texto que nos enriquece, que nos abençoa. Começa assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na arte, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por meio disso sejamos graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Que o Senhor nos abençoe. A igreja pode tomar assento, vamos cantar um hino. Enquanto nós estivermos cantando esse hino, o hino 9 do HCC, Louvamos-te, ó Deus, nós teremos também a oportunidade de trazer as nossas ofertas e dízimos. Então, se você veio preparado, esse é o momento oportuno para fazê-lo. Vamos então cantar. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória, te render sem fim.
os irmãos, eu queria mostrar algo a vocês. Posso? Sim ou não? Quem sabe o que é isso aqui? Esse é um presente que eu ganhei hoje pela manhã. Esse é um chaveiro, só que não é qualquer chaveiro. É um chaveiro que atravessou o Atlântico. Esse chaveiro veio da França e é um símbolo. É a cruz huguenote, os protestantes franceses. E quem me deu esse presente foi uma família muito querida que está conosco aqui. Eu os conheci hoje. Eu vou pedir ao Fernando e à Ellen que os conduzam aqui à frente e os apresente. A França, no século XVI, foi alcançada pela Reforma Protestante, mas teve seus revés lá. Muitos deles foram assassinados, migraram para o sul, e ainda, embora poucos, há uma igreja evangélica na França, a igreja huguenote, né? Como eram chamados os calvinistas franceses. E aqui é o símbolo que eu acabei de receber aqui. A Ellen e o Fernando, membros da nossa igreja, o nosso intérprete oficial, que é o Miguel, ainda há pouco me ajudou ali, me deu um curso rápido, e eles moraram no sul da França por um tempo, onde o Fernando estudou, e eles frequentaram a Igreja Batista de Montpellier. Então, eu vou pedir ao Fernando que apresente a família, ele vai dar uma saudação. Todos aqui são fluentes em francês, pode falar para ele, viu? Mas como só eu não entendo o idioma, então eu vou pedir ao Fernando para traduzir, para a gente não perder, tá? Vamos então ouvi-los então, e em seguida vamos orar por essa família. Sejam muito bem-vindos. Para nós, eu, Ellen, Rebeca e Miguel, é uma alegria imensa receber essa família na nossa casa. Durante todo o tempo lá, eles foram nossa família lá na França, sempre nos trataram com muito carinho, com muita atenção, com muito amor. E é um presente que nós recebemos essa semana todos conosco. Rachel, ici, da TV. Rachel, ela trabalha lá na igreja no Ministério Infantil. Ela sempre ajudou muito Rebeca e Miguel lá quando nós chegamos na França. Na TV, ele é um dos líderes da igreja. Ele é o braço direito do pastor. E no momento lá na igreja, o pastor que lá é o pastor Alexandre Milhoranza. Ele chegou comigo, né, com a nossa família lá na França em 2013 para estudar na França. Acabou que ele ficou na igreja de Montpellier e com a aposentadoria do pastor Didier Rocard, que nesse momento está aposentado, como falei, ele assumiu, ele foi convidado para assumir o ministério. Então, o pastor da igreja de Montpellier é um pastor brasileiro, né, com a sua esposa Ana e seus filhos, a Bárbara e Eduardo. Estão fazendo um trabalho muito bom nessa igreja, como o pastor falou, uma igreja pequena, mas é uma igreja extremamente carinhosa, acolhedora, que sentiu muita saudade dela, na verdade. As mulheres sempre lembram de um detalhe, né? Um dos trabalhos que eles fazem e que eles se dedicam muito é em relação à associação de igrejas evangélicas, batistas. Nós temos ali 2 associações na França, como se fossem 2 convenções, e o que nós temos visto lá, na verdade, são igrejas fechando, tanto igrejas evangélicas como católicas, né? Na nossa região tinham muitas igrejas católicas que viravam sala de concertos, museus. E isso vem acontecendo também com as nossas igrejas evangélicas. Existem na nossa região, uma das regiões mais pobres em termos uma pessoa dedicada ao ministério. Então, às vezes, tem um pastor que prega em 5, 8 igrejas. E cada domingo ele tem que se desdobrar de fazer o culto em locais bem distantes. Então, hoje em dia, eles têm trabalhado bastante nesse projeto, que é o que o Latevi vai contar agora aos irmãos. E, por isso, nós quisemos trazer essa palavra aqui para que os irmãos conhecessem que a França, apesar de ser um país extremamente desenvolvido economicamente, culturalmente, mas espiritualmente muito, muito ainda precário, pobre, como o Miguel lembrou, espiritualmente. E eles foram que trouxeram o primeiro culto missionário protestante que teve na vila de Villegagnon, foram os franceses que fizeram. Então, hoje a gente vê uma situação completamente inversa. E, por isso, ele veio ao Brasil de férias, mas, na verdade, com uma missão de cada domingo falar um pouco desse projeto. Ele veio com uma missão de falar para que os irmãos pudessem conhecer sobre essa parceria Brasil-França.
Bonjour à tous. Bom dia a Bom todos. dia. Deu gracias. Gracias a Deus. Como on dit Graças en a Deus. portugais. Voilà. Bon, écoute, nous sommes ici Estamos aqui, par la grâce de Dieu pela graça de Deus, qui a suscité des hommes comme que Le tem pas- levantado homens. le pasteur Pinheiros O pastor Jorge Pinheiro, de São Paulo, et Didier Roca. e Didier Rocá, o pastor que nós falamos. Donc Dieu leur a demandé, enfin, Dieu leur a suscité cette idée de créer l'association Croix Huguenote E Deus tocou no coração deles para criar uma associação que se chama Cruz Huguenote, pour venir en aide para ser uma ajuda à l'Église de France, às igrejas da França, à l'Église de Montpellier às igrejas de Montpellier et aux églises qui, dans le monde, n'ont pas de pasteur. e às igrejas por todo mundo que não tem pastor. C'est comme ça, E é por isso et c'est pour cela qu'ils ont créé cette association, parce qu'en France, nous n'avons pas beaucoup de pasteurs. que criaram essa associação, porque na França eles não têm muitos pastores. Tout simplement parce que la France s'est détournée un peu de la parole de Dieu. Tudo isso porque a França se desviou da palavra de Deus. Et nous n'avons pas de personnes qui doivent encore réveiller, ressusciter cette parole de Dieu. E nós precisamos de pessoas que suscitem a palavra de Deus naquele país. Voilà. Et dans ce qu'ils ont fait déjà depuis 2011, E o que eles já fizeram depois de 2011, nous avons déjà eu 6 pasteurs brésiliens nós temos, por enquanto, 6 pastores brasileiros qui sont venus pour aider la France à ouvrir certaines églises. e que têm vindo à França para ajudar algumas igrejas lá Qui étaient fermées depuis des années. e que estavam fechadas depois de vários anos. Voilà. C'est ainsi qu'en France, nous avons reçu E foi por isso que a França conseguiu. Nous avons reçu de Farias André Farias foi um dos primeiros que chegaram lá. Saciloto Pablo, Depois foi também Pablo e a esposa, que foram missionários da Junta de Missões Mundiais. qui est à Lunel. E que depois que pararam do convênio com a Junta, continuam lá em Lunel, que é uma cidade bem próxima de Montpellier. Nous avons reçu le pasteur Miglioranza Alexandre, Nós temos também o pastor Alexandre Melhoranza, que é o pastor de Montpellier. qui est pasteur de Montpellier, bien sûr. Et nous avons reçu Costa de Moraes Geaza. Temos também o Geazi Costa, que fomos nós que falamos sobre esse projeto e Deus tocou no seu coração. Hoje ele está em Paris, Voilà, qui est à côté de Paris, merci. não é? Et Sotomayor Gilson. Sei que... Sotomayor Gilson. Gilson. perdão. Sotomayor, Oui, qui est actuellement à Besançon. Isso. Temos também o Gilson, que está numa outra cidade chamada Briançon. Nous avons Thiago et Diana, Temos também Tiago e Diana, que foram também da Junta de Missões Mundiais. Ficaram um bom tempo a Marseille. qui sont à côté de Biscarrosse, à côté de Bordeaux. E agora eles estão bem próximos de Bordeaux, Biscarrosse. Biscarrosse. É uma Et cidade. bientôt, nous aurons Cicero et Simone E agora, bem próximo, nós teremos Cícero e Simone, qui vont aller à l'église de Béziers. e que vão na igreja de Béziers, que também é muito próximo de Montpellier. Et c'est pour toute cette action déjà menée, E por todos esses que a gente já conseguiu trazer, ce travail déjà fait, que nous venons remercier l'église du Brésil. então ele está aqui para agradecer as igrejas brasileiras. Nous remercions toutes les églises du Brésil qui font l'effort de nous aider à ressusciter la parole de Dieu en France. Então ele está aqui justamente para agradecer aos irmãos por todo esse apoio que as igrejas brasileiras têm feito e dado às igrejas pelas igrejas da França. Et nous le faisons au nom de l'association Croix Huguenote. E ele faz esse agradecimento em nome da Associação Cruz Huguenote. Nous sommes déjà passés à Sao Paulo. Eles já foram a São Paulo. Nous sommes à Meu auxiliar de tradução aqui está me chamando. Nous sommes a Rio. à Rio de Janeiro. E estão agora no Rio. Et la semaine prochaine, nous serons à Salvador de Bahia. E na semana que vem estarão em Salvador, na Bahia. Perfeito. Et pour vous remercier, nous vous disons merci et nous demandons à Dieu de vous bénir
et de vous soutenir dans tous les efforts que vous faites. Nós estamos então aqui para agradecer aos irmãos e nós desejamos que o Senhor os abençoe e que possa sustentá-lo em tudo que os irmãos precisam. Merci beaucoup. Muito obrigado. Au nom de Dieu. No nome do Senhor. Merci. Obrigado. Pois é, meus irmãos, o Miguel está bem preparado, né? Irmãos, nós vamos orar por essa família. Eu vou pedir aqui o Diogo Carvalho que vem aqui à frente. No próximo domingo, nós receberemos o Davi Romer Pelosi. Ele trabalha em Paris há 6 anos, pastoreando uma igreja. Há 2 anos eu estive lá pregando. E a França tem muitas necessidades. E a maior de todas é o Evangelho. Então, como o pastor, o obreiro ainda há pouco falou, há uma necessidade de envio de obreiros. Alguns já estão trabalhando, mas a necessidade é muito maior. Então, vamos orar para que Deus tenha compaixão daquela nação e a tocha do Evangelho volte a brilhar naquele país. Então, leve o nosso abraço à associação e nós vamos seguir orando aqui pelos irmãos e pelo trabalho do Evangelho na França. Nós vamos orar por eles e oferecer aqui uma lembrança nossa para os irmãos. Essa é a caneca JB, tudo por você. C'est la canette de notre église ici qui a tout pour toi. Vamos orar, irmãos? Obrigado. On va plier. Vamos orar então. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade de ter o nosso coração aquecido por missões. Obrigado por essa família, Pai, que tem se empenhado para não deixar a chama do Evangelho acabar de terminar na França. Pai, que mais e mais obreiros se levantem do Brasil para irem à França. Amém, Senhor. Que mais e mais franceses se disponham a serem pregadores do Evangelho, usando sua família, sua casa, como agências de missões. Pai, nós te clamamos por uma nova geração de franceses que temem a Ti, que Te sirvam, igrejas que cresçam, que avancem. Te clamamos, Pai, por um avivamento na França. Amém, Senhor. Um avivamento pautado na Tua palavra e com foco missionário. Amém, Senhor. Queremos te pedir também, Pai, por uma nova geração de missionários brasileiros para a França, para a Europa e para o mundo. Que sejamos sábios, que consigamos perceber os tempos e que nesta época nós formemos mais e mais missionários numa nova geração para o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Meus irmãos, peço a vocês que abram a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. São Mateus capítulo 26, leremos os versos 36 a 46. O Salvador no Jardim das Aflições, Getsemane, o prelúdio do Calvário. Diz assim então a palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro:
Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o receba. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Que o Senhor nos abençoe. A história da humanidade começa em um jardim. Nós o chamamos de o Jardim do Éden. Ali o ser humano, homem e mulher, criados por Deus, foram colocados numa condição que nenhum de nós pode mensurar. Eles estavam no mundo perfeito, em uma relação perfeita com Deus, consigo mesmos, um com o outro, como bons mordomos da criação, um mundo perfeito. Nós não podemos mensurar a condição que viviam os nossos primeiros pais antes da queda. No entanto, esse paraíso, simbolizado nesse jardim perfeito, o Jardim do Éden, ele foi manchado pelo pecado. A Bíblia fala sobre a queda. De fato, houve a entrada do pecado no mundo, e esse mundo belo e perfeito foi então corrompido. Quando a gente olha para as Escrituras, o primeiro livro, Gênesis, agora observamos o último livro, o livro de Apocalipse, que também fala de um jardim. É interessante porque Gênesis começa falando de um jardim e o livro de Apocalipse termina falando de um jardim, uma praça central de uma cidade santa, a Nova Jerusalém. No futuro, os salvos em Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, todos nós estaremos naquele lugar que é descrito assim: um lugar onde não haverá noite, não haverá lágrimas, nem dor, nem morte, todos plenos de alegria, regozijo, paz perfeita com Deus, nesse jardim restaurado. Beleza, perfeição, poder e glória. Uma cidade onde é um jardim, onde um rio corre e onde a árvore da vida é dada e as suas folhas, diz o livro de Apocalipse, que serve para a cura das nações. Muito dessa linguagem é simbólica, mas aponta para o fato de que aquele jardim perfeito, que foi maculado pela queda, será restaurado. Mas entre o Jardim do Éden e o Jardim restaurado, nós temos então o Jardim das Aflições. A Bíblia fala sobre 3 jardins, e no futuro próximo eu quero me deter numa exposição sobre esses 3 jardins, embora hoje minha intenção seja falar sobre o Getsemane. E eu repito, há um jardim no início, há um jardim no meio e um jardim no final da história. E especificamente, o que é o Getsemane? A leitura que nós fizemos de Mateus 26. Bem, um jardim fechado, uma cerca viva, muito conhecido, numa região chamada Monte das Oliveiras. Jesus frequentava aquele jardim. Entre a cidade e o Monte das Oliveiras havia, e ainda existe, o Vale de Cédron. Eles atravessavam, chegavam no Monte das Oliveiras e ali havia um jardim. Ele leva este nome, Getsemane, por conta da utilidade do jardim, entre outras coisas. Havia ali muitas oliveiras e Getsemane significa prensa de azeite. As azeitonas eram prensadas e ali saiu o óleo, que era usado para múltiplos fins, o precioso óleo. Então, quem já foi a Jerusalém, por exemplo, quando você chega no alto do Monte das Oliveiras, você tem aquela visão icônica de Jerusalém, a partir do Monte das Oliveiras, e no sopé da montanha você tem um jardim, esse agora sim fechado, muito bem preservado. Ao lado desse jardim, uma igreja chamada Igreja das Nações, porque foi construído com recursos de várias nações do mundo, também chamada de Igreja da Agonia, porque, segundo a tradição, foi naquele local onde Jesus vivenciou o texto que nós acabamos de ler, e há oliveiras ali muito antigas, e inclusive pessoas que não são cristãs, estudiosos,
biólogos, analistas, avaliam que aquelas oliveiras são do tempo de Jesus. Elas testemunharam o sofrimento de nosso Senhor. O que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: o Getsemane, esse jardim, é o cenário escolhido por Deus para ser o lugar simbólico entre o paraíso perdido e o paraíso prometido. Um jardim no início, um jardim no meio e um jardim no final. O texto que nós lemos fala desse jardim no meio, esse jardim das aflições. Repito, o lugar simbólico que Deus escolheu para restaurar, ou dar start no processo de restauração desse paraíso que nos é prometido. Por que jardim das aflições? Porque a leitura do texto já comunica isso. Foi um lugar de tristeza, de lágrimas, de solidão, sofrimento e o prelúdio da morte, o prelúdio do Calvário. Jesus Cristo foi preso ali, ele foi conduzido pelos soldados, passou a madrugada inteira num tribunal eivado de erros jurídicos, foi espancado durante toda a noite, de manhã, mais uma vez submetido a interrogatórios completamente equivocados e sentenciado à morte. Às 15 horas do dia seguinte, nosso Senhor estava então morto. E é interessante porque há na Bíblia o que a teologia chama de metanarrativa. É você olhar o quadro inteiro. Por isso nós estamos encorajando os irmãos. Nós precisamos ler mais, ler a Bíblia, e não apenas nos perdermos em árvores, mas olhar a floresta inteira, ter uma visão panorâmica, da teologia histórica, sistemática, bíblica. Bem, o que é que nós olhamos ao ver o quadro inteiro? No jardim do Éden, Deus diz assim para Adão, nosso pai: obedeça ou morra. Adão desobedeceu e morreu. Agora você tem o novo Adão, o último Adão, e ele está ouvindo a voz do próprio Pai. Obedeça e morra. E ele escolheu morrer. Há um contraste entre Adão e Cristo. Paulo estabelece muito claramente isso na carta aos Romanos. Mas esse Cristo, nosso Redentor bendito, que naquele jardim foi afligido, ele está numa encruzilhada. E por que numa encruzilhada? Porque nós estamos aqui diante dos momentos mais significativos da história. Uma encruzilhada é um momento, uma espécie de bifurcação, onde você tem que tomar uma decisão, e essa decisão terá implicações. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas pense por um minuto. Naquele jardim, Cristo está decidindo se seguirá em frente no projeto redentivo ou se irá retroceder. Ele está em agonia. Pai, se possível, passa. Contudo, que seja a tua vontade. Ele está num momento de intensa aflição. Jesus enfrentou várias tentações, basta observar, por exemplo, as narrativas do Evangelho. Quando ele vai começar o ministério público, ele é batizado no Jordão, por João, na região da Judéia, e ele imediatamente, diz o texto, que é levado pelo Espírito ao deserto, e ali foi tentado por 40 dias e 40 noites. Foi testado e aprovado. Mas durante todos os 3 anos do ministério de Jesus, muitas vezes ele foi tentado, a nossa semelhança, com uma diferença significativa, ele jamais pecou. E agora, mais uma vez, ele está na última tentação. Seguir em frente ou retroceder? É interessante. Observe que, por exemplo, já crucificados, ele ouviu palavras assim: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Até a última hora ele estava sendo tentado a abandonar o projeto redentivo. E o Getsemane, ele é a antessala do Calvário. À frente está a sua cruz e a pergunta é: qual seria a decisão de Jesus? Foi a maior luta que nosso Senhor travou. E então, por 3 vezes, ele faz a seguinte oração: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, faça-se a tua vontade. Alguém disse que nós estamos pisando aqui num terreno santíssimo. Não é um lugar para frivolidades, mas é um lugar para reflexão profunda, porque estamos diante do momento mais singular na vida de Jesus. É uma janela para o coração de Cristo. E aqui eu queria sua atenção para a gente pensar algumas coisas. Primeiro, nesse quadro maravilhoso, a profunda tristeza e angústia de Jesus. Nós não estamos diante de uma
peça teatral, não é um recorte fictício, é um extrato da história. Ele viveu isso aqui. E os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, se você fizer essa leitura, essa semana mais uma vez eu fiz esse exercício, eles se complementam nas narrativas, porque cada um está olhando para o cenário a partir de um ângulo. E é interessante, porque todos os 3 disseram que Cristo estava profundamente triste, e a expressão é triste até a morte. Veja, por exemplo, o versículo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Há uma versão na Sociedade Bíblica do Brasil que diz assim: sinto no meu coração uma tristeza tão grande que parece que vai me matar. Uma outra tradução, a Bíblia de Jerusalém, diz: oprimida está minha alma ao ponto da morte. Marcos, segundo muitos, o intérprete de Pedro, está escrevendo a partir do ditado de Pedro, ele diz assim: começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Pavor e angústia. As palavras aqui significam o seguinte: profundamente aflito e uma ansiedade entranhada. Bem, e a pergunta passa a ser a seguinte: por que Jesus está tão profundamente triste a ponto de sentir-se apavorado, triste até a morte? Por que razão? Tente imaginar comigo. Jesus foi criado em Nazaré. Nazaré é uma cidade pequena no norte de Israel, na região da Galileia. Ele foi criado ali, naquele ambiente. Certa vez arrastaram Jesus de dentro da sinagoga, onde ele ousou dizer que ele era o cumprimento de Isaías 61. Então leva ele para um alto da montanha, onde tentam lançá-lo abaixo, o chamado Monte da Precipitação, um lugar interessante lá de Israel, no norte. E muitas vezes o seu próprio povo o chamou de herege. Ele foi chamado até de Beuzebu, príncipe dos demônios. Ele que é o Deus encarnado, que veio neste mundo com a missão salvadora, ele que é a própria essência do amor, sendo chamado de palavras tão terríveis. Todavia, naquela madrugada, o que Cristo estava experimentando, de longe, era o momento mais terrível do seu ministério. Ele sofreu maus tratos, ele sofreu xingamentos, ele sofreu abusos, desprezo. Isaías disse que olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos, nós o desprezávamos. Pois bem, mas naquele momento é o momento mais triste, é o momento mais angustiante. A pergunta é: por quê? Se você ler, por exemplo, o Evangelho segundo João, a palavra ora é a palavra que mais aparece nas narrativas, comparadas aos 3 outros evangelhos. Porque João está trabalhando numa dinâmica. Sempre que alguém tentava matar Jesus, e Jesus conseguia sair da situação, o texto diz assim: pois não era chegada a hora. Pois não era chegada a hora. Só que agora, o próprio Cristo está dizendo aqui: é chegada a hora, chegou o momento. 3 anos depois, chegou o momento, o ápice do seu ministério. E ele está na sala, ou melhor, na antessala do Calvário. Ele está ali no prelúdio da cruz. E é interessante porque a tristeza que Jesus experimenta não é medo, receio da prisão, do xingamento, dos maus tratos, da morte de cruz, que era absolutamente violenta. Não era esse o receio de Cristo, como nós vamos observar. Ele está experimentando uma tristeza profunda porque as pessoas não entenderam o seu ministério, boa parte das pessoas, sobretudo os religiosos. E tal como o profeta Jeremias, ele lamenta profundamente 2 coisas. Primeiro, a ignorância do seu povo, mas, sobretudo, a ira de Deus que ele vai beber no nosso lugar. Lamentações 1:12, há um texto sobre Jeremias, que é uma espécie de retrato do que Jesus experimentou ali. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se a dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lamentações, como nós vimos há 2 semanas na escola bíblica, possivelmente seguindo a tradição do profeta Jeremias, ele está descrevendo a condição de Jerusalém depois que a Babilônia destruiu Jerusalém, sob a
égide de Nabucodonosor. Então o profeta está lamentando a tristeza de ver os muros derrubados, o templo queimado, mulheres violentadas, crianças assassinadas, a elite sendo arrastada pelo deserto até a Babilônia. Jeremias está lamentando tudo aquilo e dizendo, olha, eu fui tomado por uma profunda tristeza e essa tristeza tem causa. Eu fui atingido pelo furor da ira divina. De fato, foi Deus que derramou ira sobre Jerusalém naqueles dias. Agora, que cálice é esse que Cristo está pedindo? Se possível, passa. Agora, vejam, meus irmãos, antes de fazer uma leitura aqui de um texto, como nós precisamos dialogar com o texto bíblico e fazer perguntas ao texto. A gente vem à igreja, a gente ouve sermões, a gente canta canções, a gente tem memórias, estamos familiarizados com uma linguagem evangélica, no sentido de que nasce e brota do evangelho, mas muitas vezes nos falta entendimento. E a pergunta que esse texto impõe, porque por 3 vezes ele fez esse pedido, é: o que significa este cálice? Que ele está pedindo, Pai, se possível, passe esse cálice. Não é o que Chico Buarque cantou. Pois bem, John MacArthur diz assim: não é apenas a morte, não é a dor física da cruz, não era o açoite ou a humilhação, não era a sede horrível, a tortura de ter pregos martelados pelo corpo dele, ou a vergonha de receber as cusparadas ao ser espancado. Não eram nem mesmo todas essas coisas juntas. Não eram. Na história, eu vou dizer isso aqui com muito cuidado, mas vou dizer porque eu tenho confiança no que eu vou dizer. Na história, muitas outras pessoas passaram por situações mais difíceis do que a de Jesus, do ponto de vista físico, torturas atrozes. Então, o medo dele, a aflição dele, a causa do terror dele, não é necessariamente ou apenas o problema que ele iria enfrentar. A humilhação, os açoites, a morte de cruz, que era de fato a morte horrenda. Segue o MacArthur. Todas essas coisas eram as mesmas que o próprio Cristo tinha dito não temer. O que Cristo temia sobre a cruz, o cálice do qual ele pede para ser liberto, se possível, era a efusão da ira divina que ele teria de suportar do seu santo Pai. Ou seja, em nenhum momento, Cristo perdeu a sua comunhão com Deus. Por toda a eternidade ele chega a orar: Pai, glorifica a mim, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é o Verbo eterno que sempre teve plena e total comunhão com Deus, perfeita. Humano agora, encarnado, Deus encarnado, ele continuou tendo uma íntima comunhão com o Pai. Mas naquela cruz, a única e repetida vez da história que aconteceu foi que quando Deus derramou a ira dele sobre aquele homem, na cruz central, no Calvário, ele então grita: Deus meu, por que me desamparaste? E por que Deus o desamparou? Porque naquele momento os teus pecados, meu irmão, estavam sobre as costas dele. Os meus pecados, os nossos pecados. E esta separação de Deus era o seu grande temor. Receber a ira divina e ser separado de Deus, ainda que por um tempo, ainda que por um momento. Paulo disse claro isso ao escrever aos Gálatas o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Qual é a maldição da lei? A culpa. Ele nos resgatou da maldição da lei, que é a culpa, fazendo-se ele mesmo o culpado, fazendo-se ele mesmo alguém que recebeu sobre si a sentença de morte que era minha e sua. Um bispo inglês disse assim: temos de nos apegar com toda a firmeza à antiga doutrina de que Cristo estava carregando os nossos pecados, tanto no jardim quanto na cruz. Ali nosso Senhor estava absolutamente aflito, porque já estava sentindo o peso que iria ter que suportar totalmente naquela cruz em nosso lugar. Qual é a aplicação aqui de imediato para a nossa edificação? Ouçam isto: a tristeza temporária de Jesus garantiu a nossa eterna alegria. Se ele não fosse submetido ao que se submeteu, receber a ira de Deus em nosso lugar, você jamais poderia experimentar alegria.
Ele foi absolutamente entristecido até a morte para que pudéssemos ter alegria. Ele foi abandonado para que pudéssemos ser aceitos. Ele foi amaldiçoado para que pudéssemos ser abençoados. Vejam que ele é o nosso Cristo substitutivo, o Cordeiro vicário. A experiência do amor, observe. Quem ama, por exemplo, sente a falta do filho que está longe. Quem ama sofre a dor da traição. Quem ama se angustia por ver um ente querido, por exemplo, em um leito de hospital. Nesse caso, é o amor que possibilita a tristeza. A tristeza de Jesus não é culpa pelo seu pecado, porque ele é o único homem que obedeceu à lei. A tristeza dele é porque, amando a cada um de nós, ele assumiu a nossa culpa. A tristeza de Cristo é fruto do seu amor por nós. Que maravilha saber disso. Na morte de Lázaro, quando Jesus chega e vê aquele cenário de horror, as pessoas chorando, entristecidas no túmulo de Lázaro, o verso 36 tem uma nota que é lindíssima, diz assim, que Cristo chorou. E aí o editor diz assim, que as pessoas comentavam, vede quanto o amava. Ele nos amou tão intensamente que se entregou por nós. E naquele Getsemane ele está profundamente triste, angustiado, porque ele está assumindo uma condenação que não era sua por merecimento, mas que graciosamente chamou para si, por amor a mim e a você. João diz assim no capítulo 16, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Sim, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Nós servimos a um Deus feliz, plenamente feliz, que nos fez para alegria plena. E o Evangelho é essa fonte de alegria, porque Cristo absorveu toda a culpa, todo o pecado, toda a condenação. E no dia de semana a gente vê claramente isto. Cristo entristecido, abatido, mas suportou tudo aquilo para que nós pudéssemos ter alegria por toda a eternidade. Aprendemos ainda aqui, olhando esse quadro memorável, a oração solitária do Filho de Deus. Se você fizer a leitura dos versos anteriores, quando eles estão lá na última ceia, assim chamada, o texto diz que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor leva consigo um grupo de discípulos, no caso 11, porque Judas já tinha saído para cumprir o seu intento maligno. Então Jesus chega ao sopé do Monte das Oliveiras, ele entra com os discípulos, mas ele pede que 8 deles aguardem, e ele carrega consigo para dentro do jardim 3. Pedro, Tiago e João. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Então, esse é o cenário. Quando eles chegam ali, Jesus diz para eles, olha, fiquem aqui orando comigo, vigiai. O texto diz que eles se adiantam um pouco, e ao contrário do que era tradicional, os judeus oram assim, eles erguem as mãos para os céus e a cabeça, e oram ao soberano do universo. Cristo, então, lança o rosto em terra e faz a oração Abba. Ele começa a orar audivelmente, em voz alta. E ele pede que seus discípulos, um pouco recuados, continuem orando. E ele está angustiado, triste até a morte. Ele vem os seus discípulos e os vem dormindo. Os repreende. Vocês não podem ficar nem um pouco orando? Volta novamente e faz isso por 3 vezes. E aqui algumas lições preciosas para nós. Marcos 14, 41 diz assim, e veio pela 3ª vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais. Basta. Essa palavra só aparece aqui no Novo Testamento. É como se ele estivesse dizendo, olha, chegou o fim. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. É um momento de maior angústia e Jesus Cristo está sozinho. Enquanto ele suava gotas de sangue, ou como gotas de sangue, os discípulos dormiam. Enquanto ele está compartilhando sua angústia, os discípulos estão dormindo. Há um reverendo chamado Ademar de Oliveira, ele escreveu um artigo sobre esse momento de Jesus, que eu acho que é muito oportuno, eu queria ler para vocês, para mostrar como há uma certa similaridade entre o sofrimento de Cristo e o que por vezes nós passamos também.
Muitas coisas disse Jesus às multidões. Quando, porém, falou de um traidor, já foi apenas para os 12. E unicamente para 3 desses 12 é que ele disse: minha alma está cheia de tristeza até a morte. E por fim, quando começou a suar sangue, já estava completamente sozinho. O que isso aponta para a gente? Que há situações na nossa vida em que a gente pode compartilhar com todos, há situações que a gente pode compartilhar apenas com alguns, mas há situações que é só você e Deus. Compartilhava com as multidões, compartilhava com os 70, compartilhava com os 12, compartilhava com os 3 mais próximos. Mas agora, na encruzilhada, no momento decisivo, ele está sozinho diante de Deus. Voltando, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. O que significa isso? Qual o significado dessas palavras? Por que eles estavam dormindo, aqueles discípulos? Marcos dá essa nota dizendo que os olhos estavam pesados, e há 2 razões pelas quais eles dormiram. Primeiro, porque estavam física e emocionalmente cansados. Já é mais de meia-noite, o dia inteiro nessa pegada, informações e mais informações. Lembra da última ceia, que foi um momento de regozijo, mas também um momento de tensão, porque Cristo disse: um que come comigo à mesa me trairá. Um olhando para o outro, uma tensão. Ele já havia dito que seria preso, entregue a malfeitores. Havia uma tensão no ar. Aquela foi uma noite difícil para os discípulos. E dormir era natural, porque eles estavam com muito sono e as emoções estavam intensamente abaladas. Segundo, eles estavam inabilitados para consolar. O que é que eles diriam, mestre? Às vezes, meus irmãos, uma pessoa passa por um problema tão grave, tão terrível, tão sinistro, que a gente não tem nem o que dizer. Então os discípulos, vendo aquela situação, o que é que eles diriam a Jesus? É melhor a gente dormir, que a gente não tem nada para dizer. Lucas vai dizer assim: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Tristeza. Dormindo de tristeza. A aplicação para nós é essa aqui. A solidão no dia da angústia é uma possibilidade real, porque até os melhores amigos falham. Nós precisamos de uma fé madura. Nós precisamos de uma fé madura. Eu fico impressionado com a quantidade de crianças que não crescem. Criam expectativas irreais e por isso nunca avançam. Por melhor que seja o seu amigo, por melhor que seja o seu pai, por melhor que seja a sua mãe, por melhor que sejam os seus filhos, por melhor que seja a sua igreja, por melhor que seja o seu pastor, por melhor que seja quem quer que seja, todos, sem distinção, você e eu, nós todos, falhamos. E aqueles homens amavam a Jesus. O amor deles não era perfeito, mas eles amavam o Senhor, mas falharam. No momento mais decisivo, eles abandonaram o Senhor. Como de fato, logo em seguida aqui a narrativa, os soldados chegam e eles fogem, deixando Jesus sozinho ali. Nós somos um sócio-ser, em outras palavras, nós vivemos em comunhão, fomos criados para a comunhão. Nós precisamos de pessoas. E um amigo na angústia é um lenitivo, é um consolador. Paulo sabia que Deus usa pessoas para nos abençoar. E a gente não pode ignorar isso. Precisamos de amigos. Jesus amava estar com aqueles homens, mas eles falharam. Agora, isso não quer dizer que a gente deva abandonar as pessoas por causa das nossas limitações. Nós devemos aprender com essa lição aqui. 2 Coríntios 7:5 está escrito: Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de quem? De Tito. Deus abençoa através de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Em todo o tempo amo um amigo, mas na angústia se faz um irmão. Um irmão. E mesmo Paulo sendo confortado por Tito, mesmo o autor de Provérbios sabendo que um amigo se faz na angústia, nós todos temos limitações e por vezes erramos com o outro. Às vezes os outros erram conosco. Veja o que Paulo vai dizer na última carta que escreveu. Parece que Paulo está triste com isso aqui. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Fiquei só, disse o apóstolo Paulo.
Portanto, se alguém falhar com você, tal como os discípulos falharam com Jesus, exerça misericórdia, receba graça e siga em frente. Tome a sua cruz. Há lutas, provações, Getsêmanes que temos que atravessar sozinhos. Há um paradoxo na carta aos Gálatas, no capítulo 6, que é assim. Paulo começa dizendo: levai as cargas uns dos outros. Verso 1, 6:1. Aí lá na frente ele diz: cada um levará o seu próprio fardo. Como é que é isso? Aí quando você examina as palavras, cargas significa algo extremamente pesado, impossível de uma pessoa carregar. Então nós somos encorajados a ajudar um ao outro na jornada. Quando Paulo diz cada um levará o seu próprio fardo, diz respeito a uma responsabilidade que é intransferível. Era a mochila do soldado que ele tinha a competência e a responsabilidade de carregar. Cada um levará o seu próprio fardo. Então há fardos que são seus e ninguém pode carregá-los. Seus amigos podem ajudá-lo em alguma medida, mas é possível que no momento em que você mais precisar, você mesmo é que tem que carregar esse fardo e deve levá-lo ao pé da cruz, pedindo ao próprio Cristo graça para isso. Sabe qual é a boa notícia, irmãos? É que a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente para nos fazer triunfar sobre as mais adversas dificuldades da jornada. Naquele momento que Jesus estava no deserto, o texto traz uma palavra que é interessante, diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. No Getsêmane, há essa narrativa que só Lucas acrescenta, dizendo que um anjo do céu o confortava. Que mistério, hein? No jardim das aflições, Deus envia consolo. Quando Cristo se levantou, ele já estava pronto para assumir o Calvário, não retrocedeu. Ele nos amou e nos amou até o fim. Um pregador chamado George Morrison disse que toda vida tem o seu Getsêmane e todo Getsêmane tem o seu anjo. Glória a Deus por isso. Caminhando para o final, terceira verdade que eu queria destacar aqui: a pedagógica submissão do Filho diante de Deus. A pedagógica submissão do Filho de Deus. Em todas as partes dos evangelhos é possível encontrar Jesus orando. No início do seu ministério, ele se retira para o deserto para orar, ora por 40 dias e 40 noites. Antes de escolher os 12, ele passa a madrugada inteira orando. Devotou tempo à oração. No capítulo 22, eles foram para os Monte das Oliveiras, como era costume. Marcos diz assim, era costume fazer isso. E esse jardim sossegado, quieto, onde o silêncio era devidamente apropriado para a contemplação, ele começa a derramar a sua alma perante Deus. Nós podemos orar em qualquer lugar, não é verdade? Você está no trânsito, você pode estar orando a Deus. Está lavando uma louça, pode estar orando a Deus. Enfim, orar sem cessar significa isso. Em todo tempo você pode estar se dirigindo a Deus em oração. Mas essa oração que exige silêncio, reclusão, quietar a alma, silêncio. Cristo sabia dessa necessidade. De tempos em tempos, diz o texto que, alta madrugada, foi ele para um lugar deserto e ali orava. Silêncio, solitude, reclusão, contemplação. Fecha a porta do teu quarto em secreto e o teu Deus em secreto te abençoará. A prática da oração. E aqui ele vai para esse deserto, para esse jardim, perdão, porque era um momento à noite. E ele está ali sozinho em oração. O texto vai dizer o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Nós já vimos o que é cálice aqui. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso aqui eu queria destacar. É impressionante, e eu vou seguir o texto. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim o cálice, senão que eu beba, faça a tua vontade. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Quais foram as palavras? Que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Qual o ponto aqui? É muito fácil confundir prepotência com fé. Eu determino, eu profetizo, eu exijo, citando versículo para Deus como se Deus não conhecesse. Não é?
Se o mar não abrir, eu passo por cima. Há uma linha muito tênue entre fé e prepotência. Quando a gente vai para a Escritura, nós nunca encontramos homens santos, piedosos, e Jesus é o modelo maior disso, se agigantando diante de Deus, exigindo coisa a Deus. Entenda isso aqui, ele está de joelhos, com o rosto, sobre o próprio rosto, clamando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Esse é o meu desejo. Estou com medo. E o medo não é da tortura física, o medo é de ser separado de Deus. Contudo, que não seja a minha, mas a tua vontade. Se não há outra maneira, se não há outro método de salvar, senão recebendo a tua ira sobre mim, que seja feita a tua vontade. Aprendemos aqui que Jesus está pedindo a Deus que seja feita a vontade dele. Isso aqui é pedagógico na prática da oração. A oração não muda Deus. A oração não move a mão de Deus. Isso é tudo clichê do evangeliquez aí, que não tem amparo bíblico. Não tem amparo bíblico. Ele é soberano. Antes de abrir a nossa boca, ele já sabe o que iremos dizer e já sabe qual é realmente a nossa necessidade. Nós não sabemos orar como convém. O Espírito que nos assiste em nossas fraquezas intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, orar não é colocar Deus contra a parede e exigir nada dele. Jesus, então, nos ensina a orar, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. Orar, portanto, não muda Deus, muda nós mesmos. Porque à medida que vamos perseverando em oração, vamos discernindo as coisas e vamos adequando a nossa vontade aos desígnios da providência, porque Deus é um Deus vivo, um Deus que fala. Duas aplicações para caminharmos para o fim. A oração é o recurso mais eficaz em tempos de aflição. Jesus ensina isso. Precisamos orar, meus irmãos. Quem cresceu na ambiência da igreja, ou mesmo quem chegou ontem, já ouviu falar sobre isso. Vamos orar, precisamos orar. E Cristo, em todo o seu ministério, estava orando, sendo ele Deus homem orando. Paulo, o gigante do cristianismo, sempre orando e pedindo oração. Quando você faz as coisas sem orar, o que você está dizendo, na prática, é que você é uma pessoa presunçosa. Eu vou administrar. Se der errado, eu vou lá pedir um conselho a Deus. É sempre orar para depois agir. Você pode orar e agir, mas se agir sem orar, você vai de mal a pior. Salmo 50:15, eu gosto muito quando diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Precisamos orar, e a oração é um grande recurso em tempos de aflição. Segunda aplicação, a verdadeira oração sempre se submete à vontade divina, sempre. É submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Se possível, passa, contanto que não seja a minha, mas a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração constantemente. Para citar o John Riley novamente, aprendo muito com ele. Ele diz assim: aquele que de coração pode dizer, quando tem um cálice amargo diante de si, não se faça a minha vontade, sim a tua, atingiu um elevado grau na escola de Deus. Eu queria provocá-los um minuto. Pense comigo. Será que nós, sendo bem honestos, não olhamos para a vontade de Deus como se fosse uma espécie de remédio amargo que a gente toma porque não tem jeito? Se fosse dada a você a possibilidade, sem nenhum julgamento, sem nenhuma condenação, uma possibilidade real, olha, esta aqui é a vontade de Deus. Você pode escolhê-la. Mas também é facultada a você a possibilidade de escolher a sua vontade. Boa parte de nós, por presunção, achamos que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos do que o próprio Deus. A vontade de Deus é um remédio amargo. A gente toma porque não tem jeito. Ele é Senhor, Ele é soberano, não tem jeito. Então, mas se eu pudesse, eu fazia do meu jeito. Isso é presunção. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu conheci um homem, um dos homens mais santos que eu conheci, já está com o Senhor. Ele orava: Deus, se for para transgredir a tua vontade, me leva na véspera. Eu quero a tua vontade. Era um homem piedosíssimo. Eu quero conhecer a tua vontade. Nunca seja encontrado buscando a minha, mas a tua vontade. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vamos repetir juntos? E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que o Senhor nos abençoe. Grandes vitórias são precedidas por grandes batalhas. Jesus enfrenta ali a maior de todas. 3 vezes orando, insiste junto ao trono da graça, angustiado, ele recebe paz no coração e segue em frente. E esta é a razão pela qual estamos aqui num domingo de manhã. Ele morreu a nossa morte, 3º dia ressuscitou, o túmulo está vazio, nós podemos louvar e bendizer, porque Cristo nos amou até o fim. Glórias sejam dadas eternamente ao seu nome. Agora, em nossa jornada, a gente vai enfrentar Getsêmanes, momentos difíceis. Foi lançado alguns anos atrás, talvez 2 ou 3 anos, uma biografia, talvez a biografia mais completa da vida do Billy Graham, o evangelista do século, é o título. E é uma passagem nesse texto em que ele compartilha o coração dele. É uma frase dele que diz o seguinte: a vida cristã não é um estado constante de euforia. Quem diz isso aí são os falsos profetas que enchem as igrejas de adrenalina, quando na verdade falta a verdadeira alegria. Tenho meus momentos de profundo desânimo. Preciso buscar a Deus em oração com lágrimas nos olhos e dizer: ó Deus, perdoa-me. Em outros momentos dizer: Senhor, ajuda-me. Tenho fé, mas também tenho dúvidas. Me ajude, Senhor. Nós temos momentos assim. Eu quero te encorajar a olhar para Cristo e mirar nele o nosso exemplo maior para enfrentar os Getsêmanes. Eu encerro dando aqui aos irmãos um testemunho. Essa semana fez 17 anos, exatamente 17 anos, que eu estava aqui. Eu não vou dizer que era exatamente aqui, mas era nessa área aqui, porque a porta era ali. Né? O púlpito era lá atrás, era onde o Edgar está. Edgar está exatamente onde estava o púlpito, viu, Edgar? E numa manhã de domingo, uma senhora, salvo engano, chamava-se Maria Inês. Né? Maria Inês. Ela cantou um hino. Desde então, esse hino passou a fazer parte da minha história, porque o hino é teologia bíblica sendo cantada, um hino belíssimo. E, curiosamente, o hino foi composto no ano do meu nascimento. Depois eu fui pesquisar, fui buscar, investiguei o hino. E o hino diz assim: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois Ele é teu Mestre e Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Bíblia sendo cantada, boa teologia sendo cantada. Eu fui muito confortado e até desde então esse hino passou a ter um valor muito grande para mim. Eu quero convidá-los a ficarem em pé. Nós vamos ler Hebreus 12 e em seguida cantar o hino. Vou pedir aqui o David, nós fizemos um arranjo para essa música. E talvez a Samara possa nos ajudar também. Hebreus 12, versos 1 a 3, numa versão, que é a linguagem de hoje, diz assim, ouçam, antes da gente cantar. Continuemos com os nossos olhos fixos em Jesus, pois é dele que depende a nossa fé, desde o começo até o fim. Ele não deixou que a cruz o fizesse desistir. Ao contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Que os nossos olhos estejam em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos cantar, Ele é meu e também teu Senhor.
vamos cantar, em seguida orar, pedindo a Deus que nos dê graça. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Vamos todos orar. Vamos derramar o coração diante de Deus. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe quem aqui está enfrentando algum Getsemane, quem aqui está em algum jardim aflitivo. Que o Senhor mesmo conforte o coração e que nós todos coloquemos os nossos olhos em Jesus. Pai, nós te louvamos por sua palavra. Nós te damos graças pela bênção de ter a Bíblia em nosso próprio idioma, poder ler e entender para nossa edificação. Te louvamos porque vemos nesta passagem o quadro do amor de Cristo por nós. Nos amou até o fim, deu a sua vida por nós. Naquele jardim aflitivo, profundamente triste, amargurado, até a morte, ele não desistiu, mas seguiu para o Calvário, ali derramou a sua vida por nós. Te louvamos porque a sua tristeza se converteu em nossa grande alegria. Seu abandono é a base pela qual somos aceitos por ti.
ele se tornou maldição para que hoje pudéssemos ser abençoados. Louvado seja o seu nome. Ajuda cada um de nós a olhar para Cristo e a render a Ele somente honra, louvor e glória por tamanho amor e graça sobre nós. Nos ajude, porque nós também temos as nossas dificuldades, enfrentamos esses jardins de aflição e por vezes pensamos em desistir. Ajuda-nos a entender que a oração é o melhor recurso em tempos de aflição, a derramar o nosso coração diante do Senhor, a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, pois Tu tens cuidado de nós. Abre os nossos olhos, mostra a nós mesmos, Senhor, nossas escolhas erradas, nossos equívocos, e ajuda-nos a discernir os Teus propósitos e a receber graça para seguir em frente. Oramos mesmo para que toda a Tua igreja receba refrigério em tempos de aflição, que possamos confiar em Cristo. O túmulo está vazio, Ele está vivo, Ele reina, e a graça dEle é suficiente para nós. Dá-nos uma semana abençoada, que esta verdade gloriosa do Evangelho encontre espaço em nosso coração e possa nos encher de paz e alegria, hoje e por toda a eternidade. Em nome de Jesus, o ressurreto, vitorioso, que nós oramos. Amém e amém. Tenham todos uma boa semana.
vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, da sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto
por toda